Se alguém me dissesse que o maior desafio da minha vida não estaria nos treinos puxados nem nas provas do colégio, mas nas coisas que eu sentiria quando ninguém estivesse olhando, talvez eu nem tivesse respondido. Meu nome é Isabela, tenho 18 anos e até pouco tempo atrás, a única coisa que eu sabia fazer bem era correr. Correr era meu jeito de fugir das cobranças do meu pai, da ausência da minha mãe, dos silêncios desconfortáveis com a minha irmã mais velha. Na pista, tudo fazia sentido. Cada volta tinha começo, meio e fim, e ninguém esperava explicações, só que eu corresse. E foi nesse lugar seguro, onde tudo parecia controlado, que a Aline apareceu. Nova no time, tênis limpo, olhar desconfiado, ela chegou como reforço do revezamento júnior. No começo, mal nos falamos, mas vez ou outra eu sentia que ela me observava, ou talvez fosse eu querendo que ela olhasse. Até que num treino de troca de bastão, nossas mãos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. E o tempo pareceu falhar. Soltei o bastão cedo demais. Ela tropeçou e eu pedi desculpas constrangida. Ela respondeu com um sorriso tranquilo, e aquele sorriso me acompanhou pelo resto do dia. No ônibus, voltando para casa, olhei pela janela e entendi que talvez, pela primeira vez, eu não quisesse correr. Eu queria ficar. E isso, para mim, era novo demais para entender e impossível de ignorar. Na semana seguinte, eu e a Aline começamos a treinar juntas com mais frequência. Às vezes por orientação da treinadora, às vezes por pura coincidência. Mas no fundo, eu sabia que aquilo já não era caso. A Aline não era de falar muito, mas quando falava, dizia coisas que ficavam martelando em mim por dias. Um dia, enquanto alongávamos, ela me olhou de lado e soltou: "Você sempre corre assim? Parece que está fugindo." Eu ri, desconversando, mas ela ficou me esperando responder em silêncio, presente, sem pressão. E aquilo me desarmava mais do que qualquer confronto direto. Na quinta-feira, depois do treino, ela me chamou para tomar um sorvete na praça. Coisa simples, 2 casquinhas baratas e os pés cansados dividindo um banco de madeira perto de um coreto antigo. Conversamos sobre nada e sobre tudo, até que ela disse, com a calma de quem só quer entender: "Você parece mais leve quando não está correndo." E eu respondi com outra pergunta: "Mais leve como?" Ela sorriu, como se tivesse menos medo, e eu quis dizer que não era leve coisa nenhuma, que na verdade eu estava cheia de peso por dentro, cheia de dúvidas, que em casa eu vivia em alerta. Meu pai só falava em foco, futuro e responsabilidade. Minha mãe tinha ido embora quando eu era pequena demais para entender, e minha irmã, apesar de presente, sempre esteve ocupada demais para realmente notar quem eu era. Eu ainda tentava me encaixar num modelo que não cabia em mim, e correr era a única coisa que me mantinha respirando. Mas com a Aline era diferente. O silêncio dela não me pressionava, o olhar dela não me julgava. Era como se pela primeira vez alguém olhasse para mim e dissesse, sem palavras: "Tá tudo bem, você não precisa correr agora." E isso, vindo dela, me dava um medo danado. E, ao mesmo tempo, uma vontade enorme de ficar. Os dias se passaram e os treinos pareceram mais longos, ou talvez fosse só porque a Aline estava mais presente, não só fisicamente, mas nos gestos, nos olhares, nas pausas que ela fazia perto de mim, como quem dizia algo mesmo sem falar. Ela me tocava o ombro ao me cumprimentar, me esperava na entrada da pista, perguntava como eu estava com uma simplicidade que me deixava mais vulnerável do que qualquer abraço. Na quinta, a treinadora colocou a gente para treinar com o grupo principal, e eu fui tomada por um nervosismo que disfarcei mal. Mas a Aline não. Ela estava tranquila, e na hora da troca, segurou meu pulso e disse baixinho: "Relaxa, é só treino, e eu tô aqui." Depois do treino, ela me chamou para andar de bicicleta e fomos parar num parque meio esquecido, onde ela se jogou na grama com a tranquilidade de quem pertence a qualquer lugar que escolhe. E eu me deitei ao lado, sem saber exatamente como me comportar, tentando entender o que estava sentindo e ao mesmo tempo com medo de dar nome. "Você confia em mim?" ela perguntou, olhando para o céu. "Não sei", eu disse sincera. "Bom começo. Eu também não confio em muita gente. Mas tem algo em você, Isabela, que me faz querer ficar." E ela ficou, até me deixar em casa, com um convite inesperado. Um churrasco no sábado, na casa de uma amiga da equipe.
Pensa com carinho. Às vezes é bom sair da pista também. Ela foi embora pedalando, devagar, enquanto eu fiquei ali parada, com o coração apertado e a sensação de que algo dentro de mim tinha começado a mudar. E que por mais que eu corresse, não ia mais conseguir fugir daquilo. O sábado chegou mais rápido do que eu queria e junto com ele veio aquela ansiedade que a gente disfarça de preguiça, como se ignorar fosse o mesmo que resolver. O convite da Aline para o churrasco ainda martelava na minha cabeça, mas eu enrolava, dizendo para mim mesma que não era o meu tipo de ambiente, que era só uma confraternização qualquer, quando na verdade eu tinha medo. Medo de me expor, de não saber lidar, de sentir demais. Em casa, meu pai me cobrava por tarefas, minha irmã fazia perguntas indiretas e eu usava a desculpa da faculdade como escudo. Curso Educação Física com bolsa de atleta e cada treino, cada prova, cada desempenho conta. Se eu vacilar, eu perco tudo. E mesmo amando correr, havia uma pressão em cima disso que já nem cabia no corpo. No fim da tarde, mandei uma mensagem para a Aline. Vai ter muita gente lá? Ela respondeu com um emoji rindo e a frase: Você só precisa ir. E eu fui. Em 20 minutos estava pedalando, sem saber se ia pelo churrasco ou por ela. Cheguei e a casa já estava movimentada. Música baixa, gente espalhada entre a varanda e o quintal, e Aline me viu assim que entrei. Veio ao meu encontro com aquele sorriso tranquilo que me fazia baixar a guarda sem querer. Achei que você fosse desistir, ela disse. Eu também, respondi. Ficamos um tempo encostadas num cantinho mais afastado. Ela me apresentou a algumas pessoas, nada muito formal, mas eu continuava tensa. Foi só quando nos afastamos do grupo e ela me ofereceu uma bebida que não era álcool que consegui respirar melhor. Você vive em alerta, ela comentou. É o meu jeito, respondi. Ou é medo? Ela disse sem ironia. E eu não consegui responder. Ficamos em silêncio até que ela completou. Eu também corro, sabia? Mas de outras coisas. Eu olhei para ela de verdade. E o que você faz quando está cansada de fugir? Ela deu um sorriso pequeno. Procuro alguém que me faça parar. E a forma como ela disse aquilo, sem rodeios, como quem olha e enxerga além do que a gente mostra, me desmontou por dentro. Quando fui embora, ela me acompanhou até a bicicleta. Você tá bem? Perguntou. Tô. Tem certeza? Hesitei. Tenho medo de não estar. Ela assentiu com os olhos. A gente pode ter medo junto, se quiser. E eu fui embora com o coração disparado. Não pela pedalada, mas porque eu sabia que essa corrida já não era só minha. Depois daquele churrasco, tudo mudou. Não de forma barulhenta, mas sutil, como quando a gente troca de respiração sem perceber. Aline continuava com o mesmo jeito leve, os mesmos silêncios que diziam mais que muitas palavras. Mas dentro de mim, tudo estava diferente, como se tivesse passado a existir um lugar novo que eu ainda não sabia nomear. Começamos a nos encontrar fora dos treinos com mais frequência. Encontros pequenos, quase secretos, uma caminhada depois do clube, uma água de coco dividida no banco da praça, um refrigerante rápido numa padaria de bairro. Eu inventava desculpas para justificar o tempo fora de casa. Treino extra, grupo de estudo, reforço da faculdade. E cada vez que voltava, o coração voltava acelerado. Não do corpo, mas do que estava nascendo por dentro. Em casa, tudo seguia igual. Meu pai cobrando um futuro com estabilidade, minha irmã fazendo perguntas disfarçadas de preocupação e eu fingindo que estava tudo certo. Mas com a Aline, eu não precisava fingir. Às vezes, ela nem perguntava, só me olhava com aqueles olhos que pareciam saber o que eu não tinha coragem de dizer. Uma tarde, depois de um treino que terminou mais cedo por causa da chuva, ela me chamou com um gesto e saímos pelos fundos do clube, caminhamos juntas até o pequeno apartamento dela, um espaço simples, limpo, cheio de silêncio e acolhimento. Aqui é só meu, ela disse, e depois de um tempo, mais baixo. Desde os 17. Foi ali que ela me contou o que doeu mais do que eu imaginava ouvir. Que os pais a colocaram para fora de casa quando ela contou que era lésbica, que disseram que ela estava confundindo as coisas, que era uma fase, que ela era um erro. Achei que ia acabar na rua, mas uma tia distante me emprestou esse cantinho. Tô aqui desde então. Ela falou com uma naturalidade aprendida na marra, e eu só consegui olhar para ela com o peito apertado.
porque naquele instante vi um reflexo do que poderia ser minha vida, caso tudo escapasse do controle. Você nunca mais falou com eles? Perguntei. Não. E eles também não. O silêncio que se seguiu entre nós não foi desconfortável. Foi denso, carregado de uma proximidade que não precisava de palavras. Ela se aproximou devagar, como quem pede permissão com o olhar, e eu fechei os olhos. O beijo aconteceu ali mesmo, calmo, firme, sem música, só a chuva lá fora, abafada. E pela primeira vez, eu não senti medo. Senti paz, como se alguma coisa dentro de mim, que passou a vida toda tentando escapar, tivesse finalmente encontrado um lugar para ficar. Os dias que seguiram ao beijo foram uma mistura estranha de calma e tensão. Quando eu estava com Aline, tudo parecia caber no apartamento pequeno dela, entre silêncios compartilhados, risadas baixas e toques que diziam "tô aqui", mesmo quando a gente não sabia o que dizer. Era como se aquele espaço fosse um mundo à parte, onde eu podia existir sem precisar me esconder, sem moldar meu corpo ou meu jeito para caber nas expectativas dos outros. Eu comecei a passar cada vez mais tempo lá, inventando desculpas frágeis para o meu pai e para minha irmã, que fingiam acreditar, talvez porque também quisessem evitar uma conversa que todos sabiam que estava prestes a acontecer. Aline, por outro lado, era paciente. Paciente até demais, mas também atenta. Ela percebia tudo, inclusive o que eu não dizia. Quando eu chegava mais quieta do que o normal, ela não perguntava, só fazia um café forte, colocava uma música leve e me deixava ali em silêncio até eu me encontrar de novo. Uma noite, deitada no sofá com a cabeça encostada no ombro dela, eu disse baixinho: "Não sei até quando vou conseguir esconder isso." Ela demorou para responder. "Enquanto for necessário, mas não para sempre." E aquela frase ficou rondando meu peito como um aviso. Era confortável estar ali, com ela, no nosso segredo bonito. Mas até os esconderijos mais seguros começam a apertar quando o coração cresce. E como se o universo soubesse, o primeiro sinal de que algo estava prestes a mudar veio numa dessas tardes de treino. Aline e eu sempre tomávamos cuidado. Distantes em público, olhares comedidos, nenhuma pista. Mas naquele dia, durante o alongamento, ela me olhou por tempo demais. E alguém viu. Era a Júlia, uma das meninas mais antigas da equipe. Ela não falou nada, mas depois se aproximou com aquele tom que mistura curiosidade e veneno. "Você e a novata andam bem entrosadas, né?" Tentei rir, fingir que era só afinidade de treino, mas a minha voz tremeu e ela percebeu. "Relaxa, não é da minha conta", disse antes de sair, mas já era tarde. O medo voltou como um reflexo automático. Naquela noite, fui direto para o apartamento da Aline sem avisar. Quando ela abriu a porta e me viu do lado de fora, molhada de suor e de angústia, entendeu tudo só com o olhar. "Alguém desconfiou?" ela perguntou. "Talvez." Ela me puxou para dentro e disse com firmeza: "Então a gente vai precisar se proteger mais." Mas eu vi nos olhos dela o cansaço, não físico, mas emocional. O olhar de quem já viveu escondida demais. E pela primeira vez, eu me perguntei: será que o medo de ser descoberta ainda era maior do que o medo de perdê-la? A mudança na Aline não foi abrupta, mas eu senti, no jeito como ela passou a responder minhas mensagens com mais demora, no silêncio mais demorado entre uma frase e outra, no cuidado excessivo ao tocar minha mão quando estávamos a sós, como se até o que era nosso tivesse virado algo frágil demais para ser sustentado. No início, achei que era só cansaço ou alguma coisa da faculdade. Mas quando perguntei se estava tudo bem, ela demorou para responder e, no fim, soltou algo que me atravessou como uma flecha. "Não sei se consigo continuar desse jeito, Isabela." Eu travei. "Desse jeito como?" perguntei. "Vivendo às escondidas, fingindo que nada existe. Me sentindo sempre no escuro, como se o amor que a gente sente só pudesse existir se ninguém visse." Ela abaixou o olhar. "Eu entendo o seu medo, mas começa a machucar." E ali, sem me acusar, ela me mostrou que a espera tinha um limite, que, por mais paciente que fosse, o coração dela também precisava de ar. E eu entendi, porque eu vinha dividindo minha vida entre dois mundos. O mundo onde eu era a atleta promissora,
A filha que cumpre, a irmã que não dá trabalho, e o mundo onde eu existia por inteiro, com os olhos fechados e o corpo inteiro pulsando ao lado de Aline. E aquele segundo mundo era mais real do que o primeiro jamais foi. Depois daquele dia, ela se afastou. Faltou 2 treinos. No terceiro, evitou até cruzar meu olhar. E aquilo doeu como eu não achei que doeria. Voltar para casa sem ver Aline virou um ritual triste. O apartamento dela vazio, a cama sem o cheiro dela, o sofá sem nossas conversas baixas, tudo virou ausência. Foi minha irmã quem percebeu primeiro. Me encontrou na cozinha empurrando o jantar no prato. Tá tudo bem com vocês? Ela perguntou sem rodeios. Ela se afastou, eu disse. E por quê? Porque eu não tive coragem. Ela ficou em silêncio. Depois, soltou. Então vai atrás, porque coragem não é ausência de medo, é fazer apesar dele. E naquela hora eu soube. Eu não queria mais correr. Não dela, nem de mim. Fui até o apartamento da Aline sem avisar. Bati com o coração na garganta. Quando ela abriu a porta surpresa, eu disse: Eu sei que eu demorei, mas estou aqui agora e quero parar de fugir. Ela me olhou como se esperasse ouvir isso há muito tempo. Você tem certeza? Perguntou. E eu respondi com a voz trêmula, mas firme. Tenho certeza de que quero tentar. Por mim, por você, por nós. Ela não disse nada. Só me puxou para perto e me abraçou forte. E ali, naquele abraço, entendi que o amor dela não tinha acabado. Só estava esperando que eu parasse de correr. A conversa que eu mais temi na vida aconteceu numa manhã silenciosa de domingo, com um cheiro de café recém-passado, tentando adoçar o que estava por vir. Minha irmã me olhou firme, como quem sabia que o momento tinha chegado, e disse: É agora. Meu pai estava sentado à mesa, ouvindo o rádio em volume baixo, mexendo no pão com manteiga sem muito apetite. Sentei em frente a ele, com as mãos suadas e a garganta seca. Pai, eu queria te contar uma coisa. Sobre mim. Ele levantou os olhos, devagar, e ficou em silêncio. Eu tô me envolvendo com alguém. Uma mulher. O nome dela é Aline. O silêncio que veio depois foi o mais longo da minha vida. Eu prendi a respiração, esperando a explosão que sempre imaginei. Mas ele apenas respirou fundo, olhou para mim com uma calma surpreendente e disse: Eu já imaginava. Eu pisquei, confusa. Como assim? Ele encostou as costas na cadeira e falou com a voz rouca de quem guarda o mundo por dentro. Sou seu pai. E por mais que você ache que me engana, eu sempre percebi quando você estava mais triste, mais distante, e quando voltou com um brilho diferente nos olhos. Ele fez uma pausa. Demorei muito para entender certas coisas. Fui criado num mundo em que ser diferente era sinônimo de errado. Mas o que eu não posso mais negar é que ver minha filha inteira, viva, com vontade de ser quem é, isso me ensina mais do que qualquer passado. Meu corpo amoleceu. Senti os olhos encherem d'água. Minha irmã, ao lado, sorriu de leve. Meu pai se levantou, colocou a mão no meu ombro e disse com simplicidade: Só quero que você seja feliz e que ninguém te machuque por isso. Aquele gesto, tão contido, carregava mais amor do que eu sonhei em receber. Naquela tarde, quando fui treinar, levei comigo algo que nunca tinha levado para a pista: leveza. Aline percebeu de longe. Me esperou perto da arquibancada e disse com os olhos atentos: Você tá diferente. Eu sorri. É que agora eu sei quem eu sou. E quando a treinadora reuniu o grupo para o revezamento, eu não hesitei. Quando a Aline veio ajustar o bastão na minha mão, toquei a dela com firmeza, sem medo, sem esconder. Foi um gesto pequeno, quase invisível para quem não estivesse prestando atenção. Mas para nós, foi um marco, um passo fora do armário, um passo em direção à liberdade de sermos. E no olhar que ela me deu em resposta, eu soube. A gente não precisava mais correr de nada. A gente só precisava correr, uma ao lado da outra. Algumas semanas se passaram desde aquela conversa com meu pai e desde o treino em que, pela primeira vez, toquei a mão de Aline sem medo de ser vista. E foi como se, a partir dali, o mundo tivesse mudado um pouco ao nosso redor.
Nós seguimos juntas, sem precisar nos esconder, mas também sem alarde, com a naturalidade de quem apenas decidiu viver o amor sem armaduras. A competição daquele sábado parecia só mais uma, mas dentro de mim tudo era diferente. Era a primeira vez que eu entrava na pista sabendo que não estava mais dividida em duas, que minha verdade não era mais um segredo pesado nem um reflexo contido. A Aline corria na mesma equipe que eu, como sempre, mas agora ela também corria do meu lado, na vida. Meu pai chegou cedo, com uma cadeira dobrável, uma garrafa térmica e a expressão firme de quem está ali para proteger o que ama. Minha irmã veio junto, com aquele jeito exagerado de quem virou fã oficial do nosso casal, tirando foto, postando tudo, marcando o nome da Aline com um coraçãozinho no meio. Durante o aquecimento, ouvi uns cochichos na arquibancada. 2 pais de atletas de outra equipe fizeram piadinhas baixas, rindo entre si. Mas antes que eu reagisse, meu pai se levantou, se aproximou com a calma de quem não ia pedir desculpa por existir e disse com voz firme: "Uma dessas meninas aí é minha filha. E a outra é a mulher que ela ama. Se isso incomoda vocês, o problema não é delas." O silêncio que se seguiu foi absoluto. E pela primeira vez, eu senti orgulho de ser filha daquele homem. Quando a prova começou, nossos passos estavam sincronizados como nunca. Cada passada, cada respiração, cada gesto de confiança entre a gente dizia mais do que qualquer discurso. Dizia que a gente chegou ali com coragem. Cruzamos a linha de chegada em primeiro lugar, mas aquela, para mim, era só a segunda vitória do dia. A primeira foi saber que, mesmo tremendo, eu escolhi ficar. Depois da prova, alguns colegas vieram parabenizar. Até Mark, que antes olhava torto, estendeu a mão e disse: "Vocês formam um belo time, dentro e fora da pista." Aline riu. "Você não sabe o quanto." E foi assim que saímos de lá. 2 garotas comuns, mas agora vistas como o que realmente éramos. Um par. Sem disfarces, sem vergonha, só amor com fôlego e verdade. Naquela noite, quando voltei para casa com o troféu na mochila e a mão de Aline entrelaçada na minha, meu pai olhou para nós e disse, com o rádio ligado baixinho ao fundo: "Hoje eu vi uma mulher correndo como ela é." E ali, naquele instante, entendi que correr nunca foi só sobre chegar primeiro. Às vezes, é sobre parar de fugir de si mesma e, finalmente, correr para si. Meses se passaram desde aquela competição e muita coisa mudou. Ou talvez a mudança mais importante tenha sido dentro de mim. Eu e a Aline seguimos juntas, construindo uma rotina feita de pequenos rituais. Café forte nas manhãs preguiçosas, conversas que ainda acontecem no silêncio confortável dos nossos olhares, e treinos onde, mesmo exaustas, sempre damos um jeito de nos encontrar. Ainda existem olhares tortos, comentários soltos, gente que se incomoda sem saber por quê. Mas hoje isso pesa menos, porque agora eu caminho sabendo quem sou. E mais do que isso, sabendo que não estou sozinha. Meu pai virou um aliado silencioso. Não é de abraços nem de grandes discursos, mas pergunta por Aline toda vez que chego em casa. Já minha irmã, essa virou nossa fã número 1. Posta, comenta, vibra por nós como quem sempre soube que o amor venceria. E a equipe? Bom, ela se adaptou. Uns com naturalidade, outros com o tempo, mas ninguém mais finge que não vê. Porque agora eu também não finjo. Hoje eu sei que correr me salvou muitas vezes, mas foi parar. Parar para sentir, para ficar, para viver, que me salvou de verdade. E amar a Aline foi, no fim das contas, o passo mais bonito que dei fora da pista. E você? Já teve medo de amar alguém do jeito certo e quase perdeu esse amor por medo do que os outros iam pensar? Me conta aqui nos comentários. Talvez a sua história se pareça com a minha. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também esteja tentando parar de fugir. Até a próxima!